capelania prisional. Gente, vamos prestar atenção agora? Vamos lá? Capelania prisional. Lembrando que eu deixei na apostila para vocês as leis que amparam o exercício da capelania. Entre elas, nós temos a Lei 9.623, no artigo 5º, no inciso 7º, que diz que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Nós temos a Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares. E nós temos também, eu deixei para vocês aí, as CBOs, né? As CBOs que também dá respaldo. O que é a CBO? A CBO nada mais é, meus queridos irmãos, do que o Ministério do Trabalho, né? E algumas CBOs, que são as classificações das profissões no Ministério do Trabalho, nós temos aí a CBO para o ministro de culto religioso, né? A CBO para missionário, para teólogo, para bispo, para auxiliares, né? É a classificação brasileira de ocupação. CBO é classificação brasileira de ocupação, que nada mais é do que o Ministério do Trabalho, tá? Então, eles reconhecem, né, a CBO para pastor, reconhece essas atividades como uma profissão. Tá certo, gente? Então tem aí essas CBOs também, que é importante. Tudo que a gente exerce, né, está dentro da legalidade, dentro, né, está amparado pela Constituição Federal, tá bom? Capelania prisional. Gente, a capelania prisional ou carcerária é aquela realizada nos presídios, delegacias ou seccionais, tá? É importante a gente saber que quando se fala de capelania prisional, se fala da capelania realizada nos presídios. O Espírito Santo está sobre nós, né? Nós temos um texto em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que nos mostra um pouco acerca de como Deus tem nos preparado para esse trabalho. A Bíblia diz assim, ó: o Espírito do Senhor, Deus Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Então deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você que está me assistindo, você foi ungido pelo Senhor. Foi Deus que ungiu você para esse trabalho, para esta missão. E aquele que Deus ungiu, acabou. Não tem para onde correr. Ungiu, está ungido. E quem te ungiu não foi o homem. Quem te ungiu foi Deus. Você é ungido de Deus, você é ungida de Deus. Tá bom? Então Deus ungiu você, e Deus ungiu você para que você possa fazer a diferença, para que você possa fazer a obra do Senhor. Então a capelania prisional ou carcerária, ela é realizada nos presídios. E aí tem um texto na Bíblia que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, tá certo? Então quem nos ungiu, quem nos capacitou foi o Senhor. E aí nós temos aqui, ó, algumas fotos de pessoas que passaram por esse instituto ao longo desse tempo, né? Essa aí é uma das turmas presencial nossa, né? Tá aí a diretoria, uma parte da diretoria da capelania, né? Aí nós temos aí também esse trabalho que está sendo feito nos presídios. Olha só esse trabalho que está sendo feito nos presídios. Isso aqui sabe por quê? Porque o Senhor nos ungiu para proclamar liberdade aos cativos. E é isso que nós estamos fazendo. Então tá aí os capelães, inclusive eu estou aí também nessa foto, né? Você pode ver que eu estou em todas, né, irmão? Sabe por quê? Porque, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Dificilmente você vai conhecer um vizinho que trabalha mais do que eu. Porque eu gosto de fazer a obra do Senhor. Eu gosto de trabalhar no reino. Eu gosto de cumprir meu chamado. Eu amo o que eu faço. Eu não estou aqui obrigado. Eu cheguei do culto agora.
Cheguei correndo do culto, né? Porque hoje é aniversário de um pastor da nossa convenção. E eu sou o coordenador da Comiadef, da convenção aqui no Maranhão. Então eu cheguei agora do culto, mas estou aqui dando aula para você. Vim correndo para entrar no horário certo, né? Coloquei aqui minha farda e estou aqui cumprindo meu chamado, cumprindo minha missão. Comigo não tem negócio de preguiça não, irmão. Então você vê que nas fotos eu estou sempre lá, né? Porque eu estou participando. Olha aí, esse aí é o trabalho que nós fazemos no maior complexo penitenciário do Maranhão, complexo de Pedrinhas. Temos aí também o presídio da APAC, onde os capelães também estão atuando. Nós temos aqui ó, o trabalho sendo feito dentro do presídio. E aí você está vendo nossos capelães com a camisa polo da capelania, né? Depois eu aconselho você a adquirir uma camisa dessa também, para você ser um capelão de excelência, adquirir uma farda, né? Para você ser um capelão de excelência, um capelão acima da média, né? Não é aquele capelão que faz o que todo mundo faz, não, você tem que fazer melhor. Né? Nós temos que ser assim. Então tá aí os capelães atuando, né? Essas fotos são dentro do maior complexo penitenciário do Maranhão, que é o presídio de Pedrinhas, aonde antigamente, né, teve época aí de rebelião com 17, 20 pessoas decapitadas. Hoje não. Hoje tem culto lá dentro. Hoje nós estamos pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus. Está aí os nossos capelães nos corredores, pregando a palavra de Deus, dentro das celas. Essa foto de baixo aí é o discipulado que nós temos dentro do presídio, né? Isso é para você ver a seriedade do trabalho que a Unicage vem fazendo. Né? Tá aí os capelães atuando pela misericórdia de Deus. A capelania prisional, ela atua nos presídios conforme ordena o Senhor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 3, ele disse assim, ó, lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, e dos que sofrem maus tratos, como se com efeito fosse vós mesmos as pessoas, os maltratados, né? Então a Bíblia manda a gente lembrar dessas pessoas. E aí eu quero perguntar para você, você está cumprindo essa missão? Você está cumprindo esse chamado? Eu acredito que não, né? Por isso que você está nesse curso. O Espírito Santo está preparando você, está capacitando você, para que você possa cumprir esse chamado com excelência, pregando a palavra de Deus, ganhando almas para Jesus, agindo com graça, com sabedoria. Deus é na sua vida e Deus está capacitando você. Deus está investindo no seu chamado, nesse curso, para que você possa desempenhar essa função. Nossa missão como capelão, como capelã, como capelão, como capelães, é cumprir esta ordenança do Senhor. Gente, ó, deixa eu corrigir uma coisa aqui. Não é capelões, tá? Porque tem gente que quando vai falar capelão no plural, fala capelões. Não é capelões, é capelães. Tá bom? Eu já vi muita gente falando aí, até na internet, capelões. Não é capelões, é capelães, tá? Nossa missão como capelães é cumprir esta ordenança do Senhor, sem restrição, sem hesitar, tá certo? Na capelania prisional, nossa missão consiste em levar a palavra que liberta os que estão cativos, isto é, até a trincheira final, onde o inimigo leva a vida humana à situação mais degradante possível. E nós, capelães, temos que estar lá presente. Para isso, não importa as circunstâncias, tampouco o delito cometido pelo preso. O que conta realmente é que o Senhor Jesus está conosco no cárcere e ama cada uma dessas almas, cada uma daquelas vidas. Lembre-se que o Senhor Jesus falou assim, olha, estive preso e foste me ver. E aí um discípulo perguntou, Senhor, quando é que nós fomos te ver? Ele disse, olha, o que fizestes a um dos meus pequeninos, a mim me fizestes. Então, quando você vai num presídio, gente, visitar alguém, você está como se estivesse visitando o próprio Jesus. Tá certo? E é por isso que nós fazemos esse trabalho. Inclusive, eu quero dizer para vocês, eu mostrei no primeiro dia, né? Para quem não perdeu o primeiro dia de aula, eu mostrei que nós recebemos uma placa como é que chama aqui? Me dá essa placa aqui. Nós ganhamos esta placa de homenagem aqui, ó. Da Secretaria de Segurança, Secretaria de Assistência Penitenciária. Secretaria de Assistência Penitenciária, né? Nós recebemos essa placa
Aqui, ó, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que é o SEAP, Secretaria de Assistência Penitenciária, pelo trabalho social e humanitário, pelo trabalho de assistência religiosa que a Unicad vem fazendo em todo o Brasil. Em todo o Brasil, dentro dos presídios. E é por isso que você recebe uma carta como essa aqui, ó. Né, quando você concluir o curso, que você solicitar sua documentação, junto com a documentação vai uma carta como essa. Né? E essa carta é justamente para que você possa ter acesso aos presídios. É a carta apresentando você, para que você possa ter acesso aos presídios e poder pregar a palavra de Deus e ganhar almas para Jesus, tá bom? Cumprir a missão. Com este ensinamento, o ministério da capelania prisional entende que o Senhor Jesus, ele quer alcançar não somente as pessoas enfermas em tratamento nas internações hospitalares, mas também as pessoas que se encontram em regime prisional. Camelucci, que era um importante jurista italiano, ele afirmou que a solução para o preso não está nos livros de ciência, mas sim no livro de Deus, na Bíblia. Na Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que tem a solução. É a Bíblia Sagrada que contém a transformação, as lições, o passo a passo, para que a pessoa possa viver uma regeneração. Tá? Então eu quero mostrar para vocês os objetivos gerais da capelania prisional. Primeiro, acompanhar o preso. Pastor, quais são os objetivos da capelania prisional? Primeiro, acompanhar o preso em todas as circunstâncias e atender suas necessidades espirituais, dando assistência espiritual também aos seus familiares, tá? Então, o capelão, ele tem que acompanhar aquele processo. Quando você tem acesso ao presídio, né? E claro, você precisa procurar, né? Depois eu vou dar o mapa para vocês terem acesso, tá bom? Tem um mapa, porque por isso tem gente que ai pastor, eu fui lá e não consegui entrar no presídio, porque você não vai pela via certa. Tem um mapa, tem um caminho, você tem que ter um curso de capelania, você tem que se apresentar no SEAP, Secretaria de Assistência Penitenciária. Lá você vai fazer uma inscrição, aí você vai passar por uma avaliação, para depois você receber esse acesso. Né? Que avaliação é essa? A avaliação é uma investigação social que é feita para saber quem é realmente você. Se fosse fácil assim, irmão, entrar no presídio, só com a carteirinha de capelão, aí todo bandido fazia o curso de capelania, toda pessoa num caminho errado fazia o curso de capelania para poder entrar no presídio, para ver os amigos lá dentro. Não é assim não, viu? Tem um procedimento de segurança da instituição que é responsável pela segurança nos presídios. Então, você tem que se apresentar no SEAP, você vai fazer um cadastro lá, você vai se apresentar com a sua documentação do curso de capelania, a carta de recomendação, a sua credencial que você vai receber. Aí você vai fazer um cadastro, aí vai passar por uma investigação social, depois você recebe a autorização para você entrar, tá certo? Você e sua equipe. Tá? E aí você vai entrar. Quando você entrar no presídio, a sua missão é essa. Um dos objetivos da capelania é esse: atender às necessidades espirituais, dando assistência espiritual aos que estão em situação prisional e aos seus familiares. Viu? Segundo, verificar as condições de vida e sobrevivência do preso. Terceiro, priorizar a defesa intransigente da vida, bem como a integridade física e moral do preso. Quarto, intermediar relações entre presos e familiares dentro daquilo que é legal, tá? Essa relação aqui é uma relação espiritual, é o aconselhamento ao preso, é a oração ao preso, é o aconselhamento aos seus familiares. Você sabia que tem preso que ele é abandonado pela família, que a família não quer mais nem saber dele? Então nós capelães, o que nós fazemos? Nós vamos lá visitar aquela família, nós aconselhamos a família a dar mais uma oportunidade para ele, né? Tem preso que ele tira a cadeia dele quase toda sem visita,
porque a família abandona. Tem muita gente, mas não é pouca não, é muita gente abandonado pela família dentro dos presídios, viu? Então, nós temos que fazer com que essa família aceite o preso novamente, orando por eles, ganhando eles para Jesus, fazendo eles conhecer o plano da salvação, porque o principal propósito da Bíblia é apresentar o plano da salvação, né? Educar os presos no Evangelho de Jesus Cristo, levando salvação para eles. Acompanhar seu processo de discipulado dentro do Evangelho de Cristo Jesus, tá? As atividades permanentes praticadas pelos capelães. Primeiro, visitar os presos, especialmente quando doente, nas enfermarias ou também nas celas de castigo, tá? Isso são atividades do capelão. Celebrações de encontros de reflexão, círculo de orações, círculo bíblicos, né? Onde eles vão sentar para ler a palavra, para discutir a palavra, círculo de oração entre eles. Tudo isso você, como capelão, pode promover dentro do presídio, né? Você sabia, gente, que eu fui colocado como um dos coordenadores, né? Como coordenador da cruzada, das cruzadas dentro do presídio da APAC, né? E de vez em quando a gente faz a cruzada lá dentro e Jesus vem salvando almas, né? E é importante você promover esses trabalhos. E aí a gente conseguiu até fazer com que entrasse instrumentos, guitarra, instrumentos de coro. Os presos montaram um grupo de, como é que chama? De percussão para louvar a Deus, né? Então isso é muito importante. Então tem que ter outra coisa, atenção especial às áreas de extrema violência nas prisões, sensibilizar as comunidades sobre os problemas dos presos e mostrar o valor da capelania carcerária, fazer parcerias e relacionamento de trabalho com os poderes públicos e com o Ministério Público, tá certo? Tudo isso nós temos que fazer. E aí nós não podemos esquecer também do poder da oração na visita dos capelães ao presídio. Gente, o capelão, ele é um agente de Deus. A capelã, ela é uma agente de Deus. Portanto, ele ou ela deverá manter-se sempre em oração, pois dentro do presídio encontra-se vários demônios que estão atuando ali junto aos presos. Demônios que agem na área da mentira, da prostituição, do homicídio, do roubo, do estupro, de brigas e de morte, tá? Esses demônios, eles não querem abrir mão dessas pessoas, né? Não querem abrir mão dessas pessoas como se fossem suas propriedades. Portanto, o capelão, ele deverá manter-se em oração e consagração total. O poder da oração é muito grande e importante para a pregação do Evangelho. É através da oração que os demônios são expulsos, que os presos são libertos. É nesse momento, deixa eu beber uma água aqui, pessoal. E é nesse momento que começa a atuar o Espírito Santo no coração dos presos, fazendo com que eles se arrependam e aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. Então, gente, é muito importante a gente ter uma vida de oração, uma vida buscando ao Senhor, buscando a Deus, porque nós vamos encarar duras e grandes responsabilidades. Precisamos ter uma vida de oração, tá bom? Olha, o relacionamento do capelão prisional com os presos e funcionários. Gente, o capelão prisional, ele sempre deve manter sua ética e sua postura cristã com os presos e funcionários do presídio, tá? Mantenha a ética, mantenha a postura com os presos e funcionários. Nada de chocarrice, nada de brincadeirinha, de piadinha. Você não está lá para isso. Você vai entrar para falar de Jesus. O capelão não deve ter exagero, nem normas e nem rotinas com os presos, mas sim submeter-se às normas do presídio e principalmente ter flexibilidade quando for ministrar cultos aos detentos, tá certo?
Então nós temos que respeitar as regras das instituições, temos que ter uma postura, né? O preso ele tem que olhar para você e ver que você realmente é um homem de Deus na sua forma de falar, de vestir, de andar, a sua postura de homem de Deus, sua postura de mulher de Deus, a sua educação condiz com a fé que você prega, né? O capelão ele deve estar sempre em harmonia com os agentes penitenciários, policiais e autoridades policiais, para que seu trabalho seja eficiente. Para tanto, ele deve manter sua educação e comportamento exemplar, saber ouvir e falar na hora certa, pois uma das maiores bases para manter esse relacionamento sólido e frequente é agir com moderação e caráter formado, tá? Então o capelão, ele tem que ter essa postura, tá? E aí eu quero mostrar para vocês também, né, que o capelão ele deve conter em seu caráter pelo menos 4 qualidades. Primeiro, ser uma pessoa de oração e vigilância. Eu já falei aqui. Segundo, ter consciência de que é um embaixador de Cristo. Você tem que ter uma consciência que você representa Cristo, que você é embaixador. O embaixador ele é o quê? Ele é o representante. É aquele que fala em nome do seu Senhor. O embaixador de Israel, que mora aqui no Brasil, ele está representando a sua nação. Ele está falando em nome do presidente de Israel. A mesma coisa é você. Você tem uma pátria celestial. Nós não somos daqui. Nós somos do céu de glória. Nós somos da Nova Jerusalém. Você tem uma pátria celestial. E nós representamos aqui o Senhor. Nós representamos o Senhor. Então, nós representamos o Senhor e no seu reino aqui na terra. Então, nós falamos em nome do nosso Senhor. E quem vai falar em nome do Senhor, tem que falar em nome do Senhor Jesus. Por isso que eu falo que a mensagem do capelão é Jesus, é falar de Jesus. Ser uma pessoa dedicada e consagrada a Deus. Ser sensível ao Espírito Santo. Tudo isso, meus queridos, são atributos e qualidades que os capelães precisam ter, tá certo? Visitação prisional. Gente, na prática, nós devemos observar algumas formas de linguagem que facilitarão a assistência religiosa aos presos devido à sua condição de estado psicológico. Então preste atenção nisso aqui. Não pergunte a um prisioneiro na frente de outros presos sua razão de estar ali na cadeia. Primeiro ponto. Segundo, evite fazer muitas perguntas pessoais, tá? Tem preso que não gosta disso, você ficar se envolvendo demais na vida dele. Fale de Jesus e ouça-o, tá? Dê seu testemunho cristão. Tenha testemunho cristão, mostre a sua convicção de fé. Demonstre interesse genuíno no preso e em seu bem-estar, tá? Saiba que muitos prisioneiros podem estar se sentindo esquecidos ou abandonados pela família devido à falta de visitas. Há uma tendência entre eles de não aceitarem as responsabilidades de seus atos e de culparem outros pela situação. Você vai lidar muito com isso. Tem ala dentro do presídio que todo mundo lá diz que é inocente, né? Mas estão lá. Então, eles têm essa tendência de não aceitar as suas responsabilidades. Não deixe que a religião domine a sua visita. Viu? Não queira chegar dentro do presídio e fazer as pessoas aceitar Jesus à força. Não faça proselitismo. Não precisa disso. Você vai pregar o evangelho. Você vai pregar o evangelho. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, tá? Não dê seu endereço ou telefone a prisioneiro, não pode. Demonstre que você está interessado nele como gente, como pessoa, e não pelo motivo da sua internação. Aprenda os regulamentos das instituições e obedeça-os rigorosamente. Tá? Outra coisa, é recomendável visitar prisões em grupos. Então,
forme o seu grupo de capelães, convide mais pessoas para fazer esse curso com você. É importante, viu? Outra coisa, escute bem, é importante também que a visita, na maioria das vezes, há as exceções, tá? Como vocês viram na foto ali, tinha mulher lá dentro do presídio conosco, né? Porque aqui o presídio autoriza. Mas alguns presídios é homens para homens e mulheres para as mulheres, tá? Aqui os homens não podem entrar no presídio feminino, mas as mulheres são autorizadas a entrar no presídio masculino, tá certo? Então, tudo isso tem que ser observado. Ao aconselhar alguém, seja cuidadoso, seja prudente, seja equilibrado. Viu? Não fale besteira não, aconselhe na palavra de Deus. Esteja atento aos sinais de perigo indicado pelos agentes penitenciários ou dos próprios sentenciados. Outra coisa, quando abordar um prisioneiro, não seja insistente, sabe? Tem gente que insiste para a pessoa aceitar Jesus. Você perguntou 1, 2, 3 vezes, a pessoa não quer? Deixa ele com Deus. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Esteja sensível aos problemas de cada interno. Saiba ouvir, porque saber ouvir pratica empatia, tá? Procure usar linguagem clara, com segurança. E evite o máximo fazer algumas promessas. Não faça promessa. Rebelião, pastor. E se houver uma rebelião? Quando, em caso de rebelião, recomenda-se manter a calma. Geralmente, o início do motim é o momento mais estressante, que trata-se da maneira do rebelado se comunicar, expressar seus sentimentos, sua raiva, sua revolta com o sistema prisional. Nesse instante, ele irá fazer de tudo para chamar a atenção das autoridades competentes da mídia. Mas você não precisa ficar preocupado. Por quê? Porque lá eles fazem é proteger os cristãos, viu? Se a pessoa é crente de verdade, você pode ter certeza que eles não mexem com você. Inclusive, muitos que estão lá são filhos de crentes, tá? Então eles respeitam e muitos crentes. Quando você entra, se eles estão jogando bola, eles param a bola para tudo e sentam no chão para lhe ouvir. Tá certo? Então, não precisa ficar preocupado com isso. E aqui eu quero mostrar para vocês agora os direitos e deveres dos capelães. São direitos dos capelães ter acesso garantido aos locais para desempenhar sua missão, ser respeitado no exercício de sua função e não ser discriminado em razão de sexo, raça, cor, idade ou religião que professa. São direitos dos capelães. Mas quais são os deveres, pastor? Acatar as determinações legais e as normas das instituições hospitalares e penal. Em todo lugar que você for, você tem que acatar as determinações legais e as normas das instituições. Respeitar as regras de higiene e paramentação dos hospitais, dos presídios e aonde você for. Zelar pelo cumprimento das leis. Isso são dever do capelão. Zelar pelo cumprimento das leis do país. E executar a capelania sem discriminação de raça, sexo, cor, idade ou religião que professa. Tá certo? Então, tudo isso são deveres dos capelães.